Eu O que falei que ia ser uma aconteceu? explicação breve, mas não precisava também ter me derrubado, né? Poderia ter deixado eu falar um pouco mais. Nossa, parou tudo aqui, não sei o que aconteceu. Não, tranquilo, de boa, de boa. Então é isso, recapitulando aqui um pouquinho da sua pergunta, né? Como é que o perfume entrou na minha vida e depois como é que eu entrei na perfumaria. Primeiro, sempre gostei de perfume, mas eu sempre considerei que eu gostei de perfume de uma forma regular. Como eu falei agora há pouco, não é que, olha, eu desde 3 anos de idade, 2 anos, eu sentia todos os cheiros, eu era apaixonado, eu senti isso. Como eu já ouvi várias histórias assim, me marcou porque tal pessoa usava perfume e tal. Eu não tenho uma memória assim. Eu tenho uma memória de gostar de fragrâncias. Na verdade, assim, eu tenho uma memória de gostar de indulgência, porque eu gosto de fragrância, eu gosto de comer, eu gosto de roupa, eu gosto de viagem. Acho que eu gosto do que é bonito, sabe? Daquilo que faz bem pra mim, que me deixa feliz. Então acho que vai um pouco por aí. Não tem muito ligado só ao perfume. Da perfumaria em si, demorou bastante tempo. Eu só entrei na perfumaria por acaso, porque eu fui ser estagiário de marketing numa casa de perfumaria que se chama IFF. Então foi lá que eu entendi o que era esse universo que eu não tinha noção do que era. Mas isso foi lá, eu estava acho que no segundo ou terceiro ano de faculdade, alguma coisa assim, eu fiz administração, porque tem muita gente que me pergunta, você fez o quê? Você fez química? Não, fiz administração, e aí tem muita gente que fica em dúvida, mas aí eu entrei como estagiário de marketing. Eu fiquei um tempo como estagiário de marketing, e dentro de uma casa de perfumaria, para quem conhece, ou para quem não conhece, eu vou falar agora, você mesmo, de qualquer área que você seja, você tem a oportunidade de ficar cheirando. Porque tem projetos que eles usam a possibilidade de você cheirar como um consumidor regular, se você entra naquele perfil daquele projeto. Tem alguns lugares no próprio escritório que eles colocam algumas coisas para você cheirar, seja lançamento de produto de mercado, seja criações que estão acontecendo, ou participar de avaliações, porque tem avaliações, por exemplo, em peles. Eu não tô falando de perfume, mas posso falar de creme também, posso falar de sabonete. Tem uma das pessoas da avaliação que às vezes roda a empresa para você ir cheirando o braço dela e marcando a sua opinião ao longo do dia. Então você tem um contato direto com isso. E aí eles perceberam que eu tinha uma aptidão mais natural, assim, para cheirar, identificar, achar mais fácil a informação técnica. A partir daí, eu fui convidado para ir para o departamento onde está a avaliação, perfumista, toda a direção criativa, porque uma casa de perfumaria normalmente é dividida entre comercial e criativo, fora as outras partes administrativas ou técnicas, mas assim, entre esses dois. E ali, primeiro eu passei por um treinamento muito grande, que é trabalhar junto com os avaliadores olfativos. Na época eu posso falar avaliadoras, porque não tinha nenhum homem trabalhando, eram só mulheres, em cada categoria, porque as pessoas são divididas por categoria. Tinha uma pessoa que fazia limpador de piso e sabão em barra de lavar roupa, tinha outra que fazia amaciante, sabão em pó e sabão líquido de lavar roupa, outra que era sabonete só, outra que era só cabelo, outra que era corpo e outra que era perfumaria. Então eu fui de categoria em categoria e o intuito final era que eu criasse uma nova coleção de fragrâncias. Por que uma nova coleção de fragrâncias? Toda grande casa de perfumaria tem um distribuidor. Por exemplo, quando eu trabalhava na IFF, quem era o distribuidor, que na verdade é até hoje, é a Centec. Então a Centec tinha uma coleção de fragrâncias para já atender projetos mais rápidos e menores. E é claro que hoje eles têm perfumista também, eles fazem desenvolvimento, é um outro momento, né? Eu estou falando lá de 99, mais ou menos, 98, por aí. Então, e eu tive que fazer essa coleção no final. Então foi muito legal, porque eu precisei entrar em todas as categorias de produto, porque a perfumaria é a parte mais fácil, é a base mais fácil, ou seja, álcool é super fácil de trabalhar. Agora, quando você tem que trabalhar um sabão em barra com um custo mais baixo, quando você tem que trabalhar bases mais difíceis, como um sabão em pó, e tem que fazer o negócio funcionar, eu pude aprender muito. Porque eu fazia avaliação, sentava com os perfumistas, via o que eles estavam fazendo, ia no laboratório ver as pesagens. Então eu passei aí por um ano praticamente de muito aprendizado em todas as categorias, até no final, onde eu fui trabalhar mais fragrância da perfumaria fina. Essa foi a minha primeira experiência desse outro lado. Terminando vários anos de estudo lá na IFF, eu tive a oportunidade de sair da área de criação de fragrância para a área comercial.
Travou de novo você. Será que travou todo mundo ou só você? Vamos ver se volta. Voltou? Tô ouvindo. Ah, tá. E aí eu fui para a área comercial, que eu queria saber o que era a área comercial, né? O que era atender um cliente. Quem são os clientes das casas de perfumaria? O Boticário é um cliente, a Unilever é um cliente. Quando você fala da casa de perfumaria, ela faz o cheiro. Tá? Eu estou falando da parte de fragrâncias, porque as casas também têm a parte de aromas, que é para alimentos e remédios. Então, a casa de perfumaria é responsável por fazer o cheiro. Então, eu queria ter esse outro lado. Aí, dessa experiência, eu mudei de empresa. Eu saí da IFF e fui para a Symrise. Na época, não era Symrise, era Dragoco. Então, eu saí de uma empresa americana e fui para uma empresa alemã. Saí de uma empresa americana com ação na bolsa, não sei o quê, e fui para uma empresa alemã familiar. Mas com uma oportunidade muito boa de trabalho. Porque naquela época, depois muito se ouviu falar dos estúdios criativos e etc., mas até então ninguém fazia. E a Dragoco foi uma das primeiras a fazer, justamente por uma pessoa que estava lá, que é o Roger Schmidt, que é uma pessoa bem conhecida na perfumaria. Ele veio com toda essa ideia, ele era um dos fundadores da Universidade dell'Immagine em Milão, que juntava todos os sentidos, e ele tinha essa ideia. Então eu passei a ser o ponto na América Latina do triângulo entre São Paulo, Nova York e Paris, como criação de fragrância, novidades, tendências, etc., para todos os clientes da Dragoco no mundo. Então, isso me deu uma oportunidade muito grande de entender. Quando eu fui para lá, eu fui responsável na parte de criação de fragrância, também na parte de marketing, pesquisa de mercado, e eu passei a atender comercialmente a Natura. Então foi a primeira vez que eu tive uma conta grande para atender comercial, mesmo que naquela época ela fosse menor, no caso de Dragoco, que não era um grande fornecedor, mas era uma empresa gigantesca. Então foi um super aprendizado. E passei a atender a América Latina inteira. Então todos os projetos que tinham de Avon, Belcorp, Arabella, Fuller e por aí vai, eu passei a participar, o que me deu um conhecimento muito forte de América Latina e projetos específicos que podiam ser L'Oréal, LVMH, Estée Lauder, que aconteciam nos Estados Unidos ou na Europa. Eu era o ponto do triângulo aqui. Então passei a viajar muito para, principalmente Nova York e Paris, várias vezes por ano, para poder participar desses projetos. Tem uma perfumista também super famosa, que é a Françoise Marin, que ela era responsável por várias inovações e treinamentos. Eu trabalhei muito próximo dela, levei muito cliente também para fazer treinamento junto. Aí foi bem legal. Durante esse processo, a Dragoco passou por uma fusão com a H&R, que também é uma empresa alemã, as duas na mesma cidade, em Holzminden, na Alemanha, e aí virou Symrise. Bonsoir, Kenya. E aí virou Symrise. Eu fiquei mais um tempo na Symrise. Durante esse processo, eu deixei de atender a parte comercial da Natura e fiquei só no marketing criativo na Symrise. Mas a Natura me fez uma proposta de ir trabalhar lá, porque eu comecei a dar treinamento para as consultoras da Natura no Brasil e depois na América Latina. Então, treinamento para que elas soubessem melhor falar de uma fragrância, entender o que é uma pirâmide, uma família olfativa. E aí eu saí da Symrise e fui trabalhar na Natura. Nessa época na Natura, eu sei que tem muita gente mais nova aqui, não existia núcleo olfativo. A Verônica Catto ainda trabalhava na IFF. Eu trabalhei com a Verônica Catto na IFF também. Então não tinha perfumista, não tinha nada. Tinha uma pessoa que fazia a parte de filtro de avaliação e eu passei a dividir as categorias com essa pessoa. Eu fiquei responsável por perfumaria fina, infantil, e comecei a fazer só fragrância, ou seja, eu era a ponte entre o marketing da Natura e as casas de perfumaria. Então o marketing me brifava, eu brifava a casa de perfumaria, a perfumaria me entregava tudo que ela tinha criado, eu cheirava, avaliava, pedia retrabalho se fosse necessário, etc. E apresentava para o marketing, e apresentava semanalmente num comitê onde estavam 3 diretores e 2 fundadores da Natura.
Então eu estava com eles toda semana apresentando tudo o que estava acontecendo, o que tinha. Esse era um dos papéis que eu tinha. Eu continuei dando treinamento na Natura também, e eu passei a ser responsável por tendências. Então tinha que viajar Milão, Paris, Nova York, algumas vezes para criar tendência e olhar como tendência macro, não tendência olfativa, mas tendência comportamental e etc. E apresentar isso internamente. Depois de um tempo na Natura, eu saí e abri a minha empresa de consultoria e representação. Isso já foi 2005. Em 2005 eu comecei com isso, comecei a trabalhar com a representação da Arcade, que é uma empresa americana de marketing olfativo e tecnologia de amostragem para mídia impressa. E aí eu trabalhei com a Arcade como representante, junto com a pessoa que estava representando aqui no Brasil, até 2010, se não me engano. 2011 a Arcade abre filial. E aí, abrindo filial, nesse período de 2005 até 2011, eu fiz consultoria para muita empresa. Então, eu fiz consultoria para quase todas as empresas grandes nacionais, algumas da América Latina, alguma coisa Europa e Estados Unidos, desde posicionamento de marca, criação de fragrância, refação de portfólio, treinamento de equipe de vendas, e fiz muita marca própria de moda. Então, muita identidade olfativa de moda. Apesar de que moda no Brasil com fragrância é muito fraco, é um outro formato, mas acabei fazendo isso. O que virava um pouquinho mais era a identidade olfativa da loja, do que em si criar um perfume com Saint Laurent, Dior e etc. Alguns, sim, foram feitos, e acabei fazendo muito projeto de identidade menor. Aí foi aberta a filial da Arcade, aqui, e com a filial da Arcade a gente passou a cuidar de toda a América Latina. E eu passei a ser responsável pelo comercial, marketing e produção. Produção por quê? Porque são tecnologias de marketing olfativo para mídia impressa, mas, por exemplo, a tecnologia mais vendida, que se chama Discover, que era uma tecnologia patenteada, que é a etiqueta transparente, que você levanta e cheira, que todo mundo vê nas revistas de venda direta, tem todo um processo específico para você transferir a fragrância para lá, tal. A empresa tinha, ainda tem, mas a fábrica principal em Chattanooga, no Tennessee, aí lá aprender como é que tudo funcionava para implementar aqui. Então foram alguns anos cuidando disso, até que em 2015 a empresa passa por uma fusão com a Bioplan, e aí eu peço a minha saída. Então eu fiquei mais quase 4 meses até eles conseguirem se organizar, como é que ia ser a nova estrutura. Aí eu saí e resolvi fazer projetos livres. Nesses projetos livres, a primeira coisa que surgiu foi um projeto com a Beleza na Web. O fundador da Beleza na Web, que é o Alexandre Serodi, ele foi meu chefe na IFF. Então, eu fui conversar com ele, ele tinha um projeto de marca própria super legal, aí eu entrei lá para tocar esse projeto de marca própria, e aí abriu para mim o mundo digital, porque até essa data não tinha Facebook, Instagram, não sei o quê. Para mim eu tava nem aí, meu mundo era corporativo, eu tinha outra coisa para fazer. Eu achava que essa coisa da mídia social desfocava, perdia o tempo do que eu precisava, mas aí cheguei lá e a Beleza na Web, assim, um super case de maior e-commerce de beleza na América Latina, de ter quebrado várias barreiras, de fazer de uma forma diferente, de trazer, claro, a categoria de cabelo profissional e semi-profissional para um e-commerce aberto ao público final e que cresceu muito. E a perfumaria não era o grande forte, mas com uma mega estrutura, com um diretor criativo, com um estúdio lá dentro, aí eu comecei a gerar conteúdo para eles, né? Comecei a gerar conteúdo, e aí eu falei, bom, então ok, também vou gerar conteúdo para mim. E aí eu comecei a trabalhar um pouco esse lado das mídias sociais para aparecer um pouco mais. Foi uma grande surpresa, porque até então eu vivia num mundo sem muita conexão fora das pessoas que eu lidava no dia a dia. E aí eu fui perceber que tinha muita gente que ou tinha trabalhado comigo, ou sabia de mim pela IFF, pela Symrise, ou pela Natura, e etc., e que já buscava informação e queria, e veio se conectando, e veio falando, principalmente dos treinamentos, né? Eu dei muito treinamento no Brasil, então você acaba conhecendo muita gente. E eu te buscava, não sabia onde você estava, eu queria saber daquilo que você fez, aquela fragrância que você criou, aquele projeto que você trabalhou, e o que vai acontecer. Então aí eu tomei a decisão de voltar a fazer consultoria. A minha consultoria, primeiro, voltada para a empresa.
Eu fiquei 2 anos trabalhando aí muito forte com, principalmente Beleza na Web e outros projetos. A partir daí, eu resolvi abrir uma questão de cursos e treinamentos voltados ao público final, para que qualquer pessoa pudesse ter acesso à perfumaria. Por 2 razões. Primeiro, eu sei da grande dificuldade que as pessoas têm de conseguirem matéria-prima diferenciada, que isso hoje está na mão das casas de perfumaria. Por quê? Porque são elas as grandes produtoras, ou consumidoras, ou compradoras, então é assim que funciona. E elas não vendem isso para o público regular, porque isso é componente para o final. Só que, por outro lado, por tantos anos trabalhando com todas as casas, eu tinha a porta aberta para sugerir para eles, ok, então vamos trabalhar de uma forma onde a gente possa dar acesso à educação ao público brasileiro, segundo o maior mercado de perfumaria no mundo em valor, mas que não tem muito conhecimento da categoria. E aí eu comecei a fazer alguns cursos, e aí eu tomei algumas decisões importantes. Primeiro, eu trabalho com cursos básico até no máximo intermediário. Por que básico e intermediário? Porque, gente, agora eu vou usar o seu espaço aqui para falar. Essa coisa eu recebo toda semana uma mensagem. Eu quero ser perfumista, se eu fizer o seu curso eu viro perfumista? Não, não vira. Você precisa estudar pelo menos 4 anos, todos os dias, dentro de uma casa de perfumaria, ou numa escola como ICPK, ou GIPA, ou PWF. Você tem que estudar pelo menos, assim, se for nessas escolas, pelo menos 2 anos, para você ser o estagiário do estagiário do estagiário do perfumista. E aí você vai trabalhar. Não existe. Os cursos que eu optei por trazer são cursos para te aguçar, são cursos para te dar acesso a um começo, são cursos para que você tenha uma vontade de querer mais. E aí depois você segue a partir dali, até porque você precisa, como foi no meu caso, eu fui treinado por grandes perfumistas e grandes avaliadores. Você precisa passar por isso. Eu vi que, se não me engano, o Pablo tinha entrado aqui também, e o Pablo já fez alguns relatos do estudo dele, quando ele saiu do Brasil foi para a França, e tais perfumistas que o acompanharam, e é assim que funciona. Não é uma coisa, eu faço um curso e viro um perfumista, ou número 2, eu faço um curso online, eu posso falar do meu, não posso falar dos outros, eu também não quero falar dos outros, mas a pessoa faz um curso online comigo, ou presencial, de introdução à perfumaria, virei um expert. Não virou expert. Você sabe um pouquinho mais do que você sabia, talvez, quando você entrou no curso, mas tem muita estrada aí pela frente. Então, aí eu resolvi trazer isso, junto desses cursos. Primeiro eu trouxe o básico de perfumaria, aí depois eu resolvi fazer algumas coisas diferentes, então criação de fragrância, onde a pessoa tem acesso aí a alguns acordes e algumas matérias-primas já diluídas para criar uma fragrância, e os masterclasses, que são por marcas. É a oportunidade de qualquer pessoa no Brasil inteiro poder receber um box com 8 fragrâncias de uma marca e viver a história dessa marca. Então ela tem uma quantidade de fragrância ali para ela usar na pele, na fita, alguns dias, e ouvir toda a história que eu vou transmitir. Muitas vezes a marca também disponibiliza alguém da própria marca para vir falar no Masterclass. Então isso é muito importante, eu acho, a gente poder educar as pessoas do que elas estão usando através da marca. Não, eu uso esse porque todo mundo usa, eu uso esse porque é o melhor, eu uso esse porque é o mais caro. Vamos entender onde a marca surgiu, como é que ela veio, o que ela transmite. E é claro, você tem ali 8 fragrâncias para você cheirar e tem um panorama, que são 8 fragrâncias que eu escolho junto com a marca, que reflitam um momento da própria marca. E outra coisa que eu tomo muito cuidado eu nunca falo quais são, porque eu não quero ninguém vindo comprar, falando assim, estou comprando decante. Não, você não está comprando decante. Você está comprando uma educação e você vai receber no box aquilo que foi selecionado por mim e pela marca. Você não vai comprar assim, eu recebo muita pergunta, qual que vem? Só comprando para você saber, porque o intuito é outro. Então isso eu faço, mas isso é tipo 10% do meu tempo, porque 80% do meu tempo, 70% do meu tempo é consultoria, e 20% do meu tempo, hoje, é Beijô, que é a marca que eu lancei no ano passado com 3 fragrâncias. Então, eu tenho algumas divisões no meu dia a dia, que é bem legal. Então, é mais ou menos onde eu estou hoje, fazendo um resumo.
Legal, muito bom. Eu não sabia dessa marca, Beijou. Não peguei. Eu lancei em novembro do ano passado, não tem muito esforço de marketing ainda, mas está caminhando. E aproveitando o gancho, a Linda fez uma pergunta que qual foi a sua criação que mais te marcou aí na sua carreira? Então, na verdade, de criação que mais marcou é difícil porque você tem várias, né? Aliás, eu tenho várias, tem várias coisas que aconteceram. É claro que uma das mais, e aí eu não tenho como negar, porque dos momentos que eu mais recebo e comentários que eu mais recebo e perguntas que eu mais recebo, é o trabalho que eu fiz pela Natura com o Jacques Cavalier, que é a criação de Dewey. Então, todo mundo fala até hoje, volta Dewey, Fábio conversa na Natura. Falo, gente, não adianta Fábio conversar na Natura. É uma decisão deles de voltar com a fragrância ou não. Então, isso é bastante interessante. Algumas que eu participei que foram muito legais. Tarsila, do Boticário, com Sofia Grossman. Então, para mim foi um negócio surreal de trabalho, assim, poder conhecer uma pessoa tão icônica, sabe? E aí eu fui a Nova York e encontrei com ela, e assim, era um outro momento. Gente, quando eu entrei na perfumaria, pra vocês terem uma ideia, as pessoas podiam fumar à mesa. Avaliador avaliava e fumava. Perfumista criava e fumava, tá? Então, assim, era a perfumaria mais raiz. Então, era um momento... o Frangipane colocou aí. É verdade, isso é um super coração, nem lembrei, obrigado por lembrar. Quando eu entrei na Natura, o primeiro projeto que eu fiz grande foram as águas de São Paulo Fashion Week. A Natura tem uma marca que chama Águas de Natura. E a minha chefe era a Denise Figueiredo, quem me ensinou muito, aprendi muito com ela, foi muito legal. E ela me deu esse projeto. Fábio, nós vamos voltar, porque a Natura foi a primeira a entrar no São Paulo Fashion Week, quando o São Paulo Fashion Week era no Shopping Morumbi. Depois ela ficou muitos anos fora, e aí ela voltou nesse ano que foi 2004, se não me engano, e precisamos criar alguma coisa. E aí eu fui criar as 4 fragrâncias do São Paulo Fashion Week. Então era Águas de Natura vestida de São Paulo Fashion Week, com 4 fragrâncias totalmente diferentes, assim, fora da casinha, que não tinha a ver com o que vende efetivamente, e que fez um sucesso e um barulho tão grande, assim, tão estrondoso, que algumas delas entraram no portfólio depois regular, como promocional, para ser vendida no Brasil todo, de tanto que as pessoas comentaram. Então, tinha, sei lá, 2004, fragrância com uma nota mais presente de gengibre, que a gente não tinha tanto na perfumaria. Tinha uma rosa mais rústica, mais suja. Tinha uma madeira, assim, é super engraçado porque eu lembro que naquela época, na formulação do amadeirado, que era um cítrico amadeirado, já tinha um pouco de presença de oud. Em 2004, ninguém falava de oud, sabe? Não existia, já tinha essa coisa um pouquinho mais suja, intensa do oud, uma lavanda estilizada também. Então, assim, foi muito legal, foi muito legal. Então, e foi muito legal porque eu também pude ouvir as pessoas, né? Além de influencers, celebridades, etc., que passavam por lá, a Natura fez campanha para que várias consultoras e promotoras e pessoas do Brasil todo pudessem ir ao São Paulo Fashion Week. Então, tá com as pessoas cheirando, falando, foi muito legal. Muito legal saber os bastidores aí que você conta. Eu vou fazer uma pergunta e já emendar com outra, porque acho que tem a ver. Que você, se eu não me engano, você mostrou 3 criações da Beijou? Isso, tá aqui, ó. São 3. Então, você... Agora, falando do que você gosta pessoalmente, em termos de nota, família olfativa, tem alguma relação com esses 3 que você criou? O que você criou? Não, nem um pouco. Fala dos 2. Então, aqui é assim, ó. Primeiro eu vou falar de criação, como é que eu faço criação hoje. A minha criação é sempre uma criação artesanal. Por quê? Porque existe uma série de regras e normas, IFRA e etc., que eu, com a estrutura que eu não tenho condições de fazer algo com segurança para o consumidor final. Então, eu crio, eu faço a ideia, aí eu vou na casa de perfumaria, sento com o perfumista, para que ele lapide e coloque dentro de todas as normas para funcionar. Por exemplo, essas 3 fragrâncias que estão aqui são as minhas ideias com a criação do Leandro Petit, que é o perfumista da Givaudan. Tá? Então, as 3 que eu trago aqui, quando eu trago Beijou ele é voltado... Primeiro, as fragrâncias, eu tinha algumas coisas que tinham que ser. As fragrâncias tinham que ser veganas. Eu tinha que usar o mínimo de material possível dentro da construção desse projeto como um todo.
tinha que entregar a sofisticação. Eu fiz um equilíbrio de que o custo do produto é 60%, o custo da fragrância é 60%, e o custo de embalagem é 40%, onde normalmente na indústria como um todo, embalagem, esforço de marketing, lançamento, não sei o que, é 60%, 70%, e o produto em si é 30%, 40%. Eu fiz ao contrário. Trabalhei com matérias-primas bem diferentes, assim, foi bem legal, assim, como eu faço também tudo em quantidades menores, eu posso usar matérias-primas diferentes. Porque se eu estivesse produzindo num volume de Boticário ou de Natura, seria muito difícil fazer isso. Então eu consigo lapidar nesse formato e ter custos e dosagens diferentes, mas eu trabalhei 3 momentos aqui: fragrâncias veganas, nada testado em animal, tudo é testado dermatologicamente, e eu tenho 3 caminhos. Eu tenho o primeiro caminho, que é Tropical Passion, que tem 2 matérias-primas principais, maracujá e cereja, então é um floral frutal. E aí eu trago outras coisas importantes. Todos os cartuchos têm a pirâmide olfativa aqui do lado, porque eu quero que as pessoas estejam com o cartucho na mão e possam ler e etc. Um adendo aqui, gente. Pirâmide olfativa não é tudo que tem na fragrância. Até um pouquinho da história que a gente está contando. 2 pirâmides iguais podem cheirar opostos. Depende do balanço aqui dentro. Romantic Dream, peônia e lírio do vale. Então, um floral musk mais fresquinho, mais verde. E Peace Loving, que é lavanda e alecrim. Então, aqui um fougère floral. Então, são 3 fragrâncias aí num formato diferente. Que hoje eu só vendo online no meu site, que é beijoperfumes.com.br. E para quem não sabe, eu sou de São Paulo, mas moro na cidade de Barueri, que é um pouco fora, que eu moro em Alphaville. E aqui tem uma loja de perfumaria super conhecida que chama Delian. Começou a vender beijô na semana passada. Então tem fisicamente já numa loja, agora trabalhando para entrar em outros lugares. Legal. Agora, eu gosto. Eu sou o louco do cítrico. Cítrico, estrutura colônia, fresco, flor de laranjeira, transparente. Isso é 80% da minha escolha. Uso outras coisas também, claro que uso. Como Fábio Navarro, pessoa, não como trabalho. Né? Como trabalho, eu uso de tudo. Masculino, feminino, infantil. Até porque eu acho que a perfumaria ela é feita para quem gosta. A gente tem um mercado que classifica, mas você usa aquilo que você tem vontade. Então, tanto faz. Mas estrutura colônia tipo Roger Gallet, 4711, Dior Homme Cologne, colônia de Aqua de Parma, nunca falta. É engraçado você falar isso, porque sempre que a gente pergunta para um perfumista, um especialista, a gente imagina que seja algo super complexo, multifacetado, um âmbar, né, um floral rico, né, e falar que é um cítrico, às vezes é surpreendente também, pode decepcionar algumas pessoas, né? Mas você sabe melhor do que eu que fazer um cítrico bom é difícil, né? É difícil. É super difícil, olfativamente, criar algo específico, e é super difícil tecnicamente também, né? Porque os cítricos, eles têm limites muito baixos, devido a potenciais alergênicos e fotossensíveis, etc. Então é muito, muito, muito complexo. Muito complexo. Eu estava vendo uma matéria sobre a bergamota, né? Porque a bergamota, ela tem que... ela é a que mais tem bergapitenos, né? Então ela tem que ser aquela versão não tóxica que é F, e ela tem menos o sparkle, né? Tem menos o brilho que tinha, né? Então isso afetou muito muita gente fala que muitas fragrâncias cítricas agora estão indo para grapefruit. Não sei se isso é verdade, mas dizem que é porque a bergamota foi restrita. Né? E a bergamota usada, ela, né, sem os bergapitenos. Eu não posso, assim, falar é isso, porque eu não tenho certeza. O Pablo tá aqui, ele tá no dia a dia criando fragrância, talvez ele possa falar, mas alguém possa falar em algum momento. Acho que as coisas oscilam muito na perfumaria. Eu tenho a sorte, por exemplo, de ter a matéria-prima aqui, né? Então, eu posso pegar e fazer o meu com a quantidade que for, porque se queimar a pele é a minha. Então tá tudo bem, porque é só pra mim. Eu vi que teve 2 perguntas que entraram aí, um do Tonani, falando de tuberosa para homem.
Tonani eu acho incrível. Incrível. Sabe aquela coisa sensual, inebriante, que te tira do prumo, não sei o que, acho muito boa. E eu, se fosse usar uma bergamota, eu usaria uma bergamota com tabaco, com âmbar, com uma flor de laranjeira suja. Eu usaria um negócio, sabe, tipo, bem, usaria um negócio porrada, bastante. E a Kênia que também perguntou quando começam as viagens internacionais. Kênia, j'ai un surprise pour toi. Eu chego em Paris agora dia 26 de novembro. Então eu embarco dia 25, dia 26 eu tô aí e a gente vai se ver. Espero que sim. Que chique. O Tonani, eu lembro que o Tonani, quando ele, se eu não me engano, ele tinha ido para Paris e foi na Frédéric Malle, né? Uhum. E ele tinha falado, e me surpreendeu muito porque ele falou do Cardinal Flower, e ele tinha falado também do gerânio, o Monsieur, e que para mim são bem diferentes, mas enfim, e ele falando, né, da tuberosa, como ele gostou e tal. E eu achei incrível porque a gente tem sempre essa coisa que a tuberosa é a coisa talvez mais feminina que existe na perfumaria. Né? E isso é óbvio que é cultural, né, que é uma construção social e tal, mas e é uma coisa que eu tô vendo que tá aparecendo, né? O pessoal tá acessando via... o pessoal está acessando via perfumaria de nicho, né, que também serve para isso, entre outras coisas. Tem alguma coisa que vem, às vezes vem escondido num mainstream, né, num perfume da Bulgari, do Paco Rabanne, vem lá, às vezes para dar um efeito, a pessoa não vai cheirar aquilo, fala, nossa, tem uma nota de tuberosa, né, numa mini parfum, mas dá um efeito, né. Mas eu acho que, né, tá chegando, né, e as pessoas estão ficando um pouco mais abertas. Eu acho que a gente tem um movimento, como todo mundo vê muito isso na moda, e fala assim, na moda as tendências voltam, tal. Se a gente falar até final de 1800, começo de 1900, a gente não tinha perfume masculino e feminino, a gente tinha perfume para as pessoas. E aí as pessoas escolhiam, porque existiam as perfumarias, não existia a perfumaria de design. Então você não tinha ainda isso com força. Existiam as perfumarias, você entrava, cheirava e fazia. É que a gente aprendeu ao longo, pelo menos, dos últimos, 80 anos, que isso cheira masculino, isso cheira feminino. Só para você ter uma ideia, a família Fougère, que é a família masculina mais importante da perfumaria hoje, como, por exemplo, dos mais vendidos do mundo, que é a Acqua di Gio, é originário no Fougère Royal du Bigan, que era uma fragrância mais feminina do que masculina. Não era uma fragrância feita para o público masculino. Então, as coisas vão mudando e eu acho que tem total liberdade. Cada um usa o que tem vontade, vai super bem. Eu vi que alguém aqui comentou também de aqualegoria. Gente, eu sou louco de aqualegoria também, tá? Então, aqualegoria eu tenho todos, literalmente todos que tem no Brasil eu tenho. E aí eu tenho que agradecer a marca, foi a marca que me mandou, não foi eu que comprei não, tá? Então eu tenho todos aqui e eu misturo eles, eu combino de forma diferente, eu faço sozinho. Então, gente, é muito, muito, muito legal. E quem tá fazendo um trabalho muito legal agora também, trazendo essas notas, essas combinações, etc., para mim é a Febo Granado. Então, eu acho que eles estão criando umas coisas muito legais, algumas um pouquinho mais fora da casinha, outras nem tanto, mas que dá para combinar, dá para fazer diferente, dá para você ter acesso a cheiros diferentes também. Eu adoro a linha com a alegoria, eu só tenho um ranço, assim, por mudar muito, porque a Guerlain também é pragmática, né? Então eles já devem ter lançado, não sei, umas 50, 60 águas, e daí eles vão, tem umas 4 ou 5 que até hoje não foram descontinuadas, mas eles vão movimentando e conforme vai vendendo eles mantêm, depois eles tiram, né? Então a Guerlain tem uma coisa assim, então... E com razão, né? Porque acho que não dá para você manter uma linha, porque é uma linha só em várias, né? Com 60 itens, né? Mas eu acho... Desculpa te interromper, mas a única empresa que eu sei que não tira a fragrância de linha, mas 100% do portfólio já lançado está numa loja, é Bond No. 9. Então quando você vai na loja de Nova York, na Bond Street número 9, então todos os perfumes já lançados estão lá. Mas também em uma loja, né? É mais fácil. Porém, o New Harlem foi descontinuado, que era o meu favorito. Mas eles têm lá, porque eu tive lá um ano passado. Eles tem lá. Na loja de Nova York, eles têm todas as fragrâncias, e a Loris Ramé, que é a fundadora da marca, ela falou,
a gente nunca vai deixar de ter tudo. Tudo que eu lanço, aqui vai ter. Esse é um problema que muitas vezes as pessoas falam nos grupos, né? Sempre tem aquela coisa de ficar na dúvida se um perfume foi descontinuado ou não. Daí fala o exemplo clássico do Dior Homme, por exemplo, que o original, a Dior não parou de fabricar, mas você só consegue comprar na Sephora da França, e tem outros que não vêm para o Brasil, tem outros que não foram descontinuados, mas são abundantes, você pode achar em várias lojas, porque tem estoque antigo. Isso é um assunto assim complicado, né? Mas isso é difícil quando você fala que um perfume não foi descontinuado, mas também ninguém consegue ter acesso, né? Então você tem que ter acesso à loja em Nova York, você tem que ter acesso à Sephora de Paris, você tem que ter acesso a não sei o quê. Mas a gente pensar, Daniel, o que acontece, por exemplo, que nem eu. Por que eu posso fazer minhas fragrâncias um pouco diferentes? Porque eu tenho acesso a algumas matérias-primas, mas que elas só funcionam porque eu faço em quantidade menor. Eu faço muita fragrância personalizada também. A pessoa vem aqui no meu escritório, senta comigo, eu pego... vamos lá, vamos tremer um pouquinho. Mas eu pego... Vamos ver se não vai cair isso aqui. Um pouco do que tem aqui de matéria-prima. Eu tenho mais um pouco de coisa aqui também. Coisa para ela, que a minha fragrância, ela vai ter um custo que muitas vezes é 5, 10, 20 vezes maior do que um custo regular de mercado. Então você imagina, a própria Bond No. 9, se ela tivesse que manter tudo em diversos pontos no mundo, não dá. Eu falo assim, é difícil porque nem todo mundo tem acesso, mas assim, nem todo mundo tem acesso a tudo. Então, ou você encontra outra, ou você viaja para a loja, ou alguém que está lá vai comprar para você, ou se não, sinto muito. Mas é o que tem para hoje. É verdade. E às vezes a gente esquece também que a gente é uma bolha, né? Tipo, nós aqui, que estamos acompanhando grupos de perfume, nós somos uma bolha, porque 95% dos consumidores, elas têm o que tem, né? Então ninguém fica falando, foi reformulado, o lote é diferente, né? A gente é uma bolha, né? Basicamente. Isso daqui, eu recebo mensagem toda semana, Fábio, me vende um. Fábio, por favor, eu quero um duê, faz um duê pra mim. Gente, tem outras fragrâncias, essas fragrâncias são incríveis, também não posso negar que elas são incríveis mesmo. Mas tem outros, você vai achar outra coisa no portfólio. Você vai conseguir encontrar outra fragrância que você fique feliz também. E aquele sentimento que você tem, porque assim, fragrância é emocional, né? Então você gosta tanto daquele cheiro porque te causou uma sensação, ou você viveu um momento, ou vários momentos, e que você tem uma recordação. Cria outros momentos, cria outras recordações, tá tudo bem, e guarda aquela do saudosismo. E, de novo, adoro essa frase que eu sempre falo, é o que tem pra hoje. Então a gente vai. Legal. Vou fazer duas perguntas. Uma, voltando a quando você estava falando da combinação de fragrâncias, eu queria perguntar para você o que você acha, né, dessa coisa de layering, né, que é combinar várias fragrâncias, porque eu sei que é um assunto meio controverso, porque muitos perfumistas vão falar que é absurdo, porque eu trabalhei anos uma coisa para ficar bem arredondada e agora vão juntar com outra, né? E alguém perguntou também como que você monta um acorde âmbar, né? Que também é uma pergunta capciosa, mas responde as duas, por favor. Tá, vamos lá, sim. Primeiro, vamos começar pelo acorde âmbar. Gente, na verdade, assim, a gente tem vários âmbar sintéticos e o âmbar natural, sim, ainda é utilizado na perfumaria, tá? Só para as pessoas entenderem. Fábio, mas aí a baleia? Primeiro vamos falar do natural. Ainda existem cristais, pedras de âmbar que chegam na costa. E se chegar na costa, ele pode ser manipulado, ele pode ser utilizado. Não é que tem a caça predatória da baleia, gente. Mas assim, se isso acontecer, ele pode ser usado, custa uma pequena fortuna, e ele vai ser usado em perfumes de nichos super pequenos, perfumes de nichos exclusivos, porque você não tem volume para isso, tá? Então, esse é o número 1. Número 2, como criar um acorde âmbar? Gente, vai fazer escola de perfumaria, né? Porque assim, tem que abrir todas as matérias-primas, tudo que você vai juntar, você não vai chegar a 100% nele. A gente tem vários âmbar sintéticos que são super incríveis e é assim que a gente usa na perfumaria, tá? Normalmente é assim, ficar criando acorde de uma matéria-prima, não necessariamente a gente faz, tá bom?
Aí tinha outra pergunta que eu já esqueci. Eu comecei por esquecer a outra. Layering. Então vamos fazer as camadas de fragrância. Eu, por exemplo, tá até aqui em cima da minha mesa, porque isso foi na semana passada. Eu fiz um layering para ir num evento da Febo Granado na semana passada. Eu juntei essas duas fragrâncias aqui. Então foi Aura e Zimbro. Se o perfumista tá revirando na cama porque eu fiz isso, eu não sei. Mas eu acho que é assim. Existem fragrâncias que você fala, criei para serem combinadas. Beijou, elas foram criadas que elas podem ser combinadas de forma muito fácil. Porque elas têm um acorde no fundo e frescor na saída que une muito fácil. Acho que qual é a grande dificuldade de fazer layering? Se você pegar fragrâncias muito opostas, aí eu quero fazer layering de um oriental com cítrico. Provavelmente o oriental vai matar o cítrico. Provavelmente. Porque depende de quantas borrifadas você der, depende do que você coloca primeiro. Eu acho que é um assunto muito amplo. Eu gosto do layering porque dá a liberdade de você fazer o que você tem vontade. De repente, eu quero ter duas sensações, põe. Eu faço trabalho no Boticário de fragrância na loja da Rua dos Pinheiros do Shopping Morumbi, né? Que é o Privé. E a pessoa vai lá, fica uma hora comigo, você teve lá já também, e a gente faz a fragrância ali na hora. Quando a pessoa quer algo muito exclusivo, muito diferente, esse é um caminho. É um caminho de você testar ou pegar um desses cursos que você cria uma fragrância e você mesmo mistura, tal, etc, e faz algo diferente. E eu falo para as pessoas que elas estão criando, porque o maior medo tem que fazer 3 ensaios. Eu não sei o que fazer. Faça. O máximo que vai acontecer é você cheirar e não gostar. Você cheirou, não gostou, paciência. Que isso acontece também no dia a dia de criação de fragrância. Uma coisa é o que está na cabeça, o que o seu nariz te diz, o que a sua história te diz, e às vezes não dá certo. Eu vou chamar o Pablo aqui de novo, não sei se ele está aí ainda. A hora que está criando fragrância, às vezes você pensa que isso, com aquilo, não sei o que, vai dar certo, e não necessariamente dá. Não necessariamente o resultado é aquilo que 100% você imaginou na sua cabeça. Por isso que se faz trabalho e retrabalho em cima de fragrância. Olha, eu particularmente gosto do layering, assim, no sentido pedagógico, porque eu acho que aprendi muito através, né, do layering, para ver o que combina com cada coisa. Às vezes você montar, por exemplo, a cabeça, né, o coração e a base, né? Às vezes você pode até montar um cítrico, você pega um cítrico, você pega um que é mais floral, mais homogêneo, daí você pega um oriental, daí um patchouli lá, você monta. Mas então, eu não vou saber isso de cara, né? Então, vou saber, né, provando, testando. Eu acho, assim, fascinante. Eu não faço isso para usar tanto, né? Mas eu acho muito legal o poder pedagógico, né? O próprio... Não, e isso já existe, né, desde milhares de anos atrás, quando lá no Oriente Médio diz que usava 5, 7 fragrâncias, não necessariamente fragrâncias líquidas alcoólicas como a gente conhece hoje, mas vários, uma coisa meio decadente, com várias coisas em cima. O próprio Tom Ford fala que ele gosta de colocar, às vezes num Fashion Week, ele usa 5 ou 7, né, e vai passando durante o dia, no almoço põe outra, né? Até alguém falou, mas por isso que chama Private Blend, né, o nome da linha dele, porque é para misturar. Exato. Então, legal. Uma pergunta, o que você acha, assim, que é assim, na sua experiência, porque você tem uma pegada muito, assim, de ensinar, né? Eu acho que você gosta muito de ensinar as pessoas, seja via consultoria, seja via as masterclasses. Acho que você tem um drive, assim, bem de compartilhar conhecimento, de ensinar. Eu vejo que às vezes você é bem direto, às vezes até fala, nossa, como ele é duro, né? Mas isso, óbvio que que isso é muito bom também, porque se todo mundo ser legal, né, querer agradar o tempo todo, a gente não aprende nada. Exato. Mas o que você acha que é o mais, assim, o mais difícil, assim, os obstáculos mais frequentes que as pessoas encontram quando elas estão estudando perfumaria, e que de repente às vezes é uma coisa boba, assim, ou é uma coisa não boba, né, mas que é uma coisa que as pessoas, às vezes elas se preocupam demais com uma coisa, às vezes outra coisa é óbvia, elas se preocupam. O que as pessoas têm mais dificuldade, assim? Eu acho que a primeira coisa é a identificação de matéria-prima. Porque ela cheira uma fragrância, eu vi na pirâmide que tem não sei o que, eu não consigo achar. Cara, você nunca cheirou essa matéria-prima na sua vida. Então, você está sentindo ela, mas você não sabe. E isoladamente é uma coisa, na composição é outra. Eu gosto muito de insistir
que a primeira avaliação da fragrância seja hedônica. Ou seja, por que a gente usa esse termo na perfumaria, né? Hedônica, hedones, beleza. Ou seja, gosto ou não gosto, me toca ou não me toca. A primeira avaliação, se você não for uma pessoa técnica do mercado, que precisa avaliar tecnicamente, faça uma avaliação hedônica que deixa a fragrância te contar uma história. Aí depois você quer descobrir o que tem? Eu já vejo muitas vezes, eu falo para a pessoa entra em desespero e já entra no aplicativo, que seja no Fragrantica ou no Perfumist, para ver a pirâmide, eu quero ver o que tem, eu quero comparar com a outra. Cara, fragrância é emocional, sinta. Tá? Essa é a primeira coisa que eu falo, que eu acho muito importante. Número 2, você quer identificar, e aí eu tenho 2 universos. Eu acreditava que a única forma de identificar foi como eu aprendi. Porque eu passei anos cheirando matéria-prima, cheirando qualidade, vendo diferente. Nossa, eu lembro na IFF na época, então tinham várias matérias-primas que ficavam dentro da geladeira, que na verdade é tipo um frigorífico de carne. Você punha 2 casacos e você não podia tirar de lá. Então você entrava com puta frio, eu ia lá, molhava, tal, saía para cheirar e etc. Eu achava que era assim. Mas eu conheci vários influencers, youtubers, instagramers de perfumaria. Como é que eles fizeram? Eles pegavam 10 fragrâncias que dizia que tinha cedro, cheirava. Na hora que molhou, 2 horas depois, 3 horas, 5 horas, dia seguinte. Então você, então eu acho que este é o cheiro do cedro. Porque em todas essas eu senti isso aqui um pouquinho comum. Então, dá para fazer, entendeu? Também se assim, se é uma marca que você confia, se você sabe o que eles estão falando, é o que tem lá, etc., também dá. Mas o meu primeiro conselho é esse. Essa é a primeira dor que eu vejo das pessoas. É de não conseguir sentir as matérias-primas, não reconhecer e não dar nome. Muitas vezes é isso. Quando eu dou treinamento, a primeira coisa que eu faço, e quando a gente está cheirando só matéria-prima, sei lá, a pessoa vai cheirar, deixa eu pensar, o muguet, que é uma matéria-prima que é reconstituída, porque a gente não consegue tirar o óleo essencial da flor, ou você usa um headspace, X, mas ela é reconstituída. E ela tem um cheiro muito característico. Claro que tem gente que conhece o lírio e associa, mas não muita gente conhece o lírio também não é uma flor comum para nós. Então a pessoa cheira e não consegue, eu não sei. Então, me descreve, o que você está sentindo? Eu estou sentindo mais aguado. Eu estou sentindo uma coisa tipo grama, folha. Tá ótimo, entendeu? Eu estou sentindo o cheiro do sítio da minha avó cortando a grama. Tá tudo bem. Você tem uma referência. E aí, se tecnicamente você quer trabalhar na perfumaria, você só vai ter que tirar essa sua referência hedônica, emocional e dar um nome para isso. Ela vai continuar te referindo àquilo. Você, o resto da vida, quando cheirar, você vai lembrar do sítio da sua avó. Mas, agora ela chama Miguel. É só isso. Então, acho que isso é importante. E uma coisa que eu aprendi muito cedo na IFF, e eu tomei na cabeça 40 milhões de vezes com a Françoise Marran. Se você não é curioso e se você não é aberto na perfumaria, você não vai dar certo. Então, assim, não tenha ansiedade de resolver, de saber, de colocar o nome certo, não sei o quê. Descobriu, não é assim, descobriu, terminou. Agora você vai cheirar isso 200 milhões de vezes. Você vai saber de onde veio, onde foi usado, você vai pegar vários perfumes diferentes. A curiosidade, a insistência e essa história de você estar aberto é o que faz você crescer o seu portfólio dentro da sua cabeça. Então, essa eu acho que é a primeira grande dor. Acho que a segunda grande dor é o que eu comentei um pouco no começo. As pessoas acreditam que fazendo, de novo, se eu falar do meu curso, que fazendo o curso comigo, ou o encontro perfumado, que é a iniciação à perfumaria, eu vou terminar, eu sou um expert. Cara, você não é um expert. Está muito longe de ser um expert. Eu vou fazer o paralelo com o vinho, né? Quando você vai fazer curso de vinho, nas entidades corretas, para que você receba o título, tudo certinho, são no mínimo 2 anos. São 4 módulos de 4 meses. Entendeu? Não é um curso de 6 horas, 8 horas, ou etc., que vai fazer você... Você vai receber um diploma? Vai. Você vai ter sabido mais, provavelmente, quando você entrou? Vai. Mas você não é especialista. Então, acho que esse é um outro ponto, é alinhar a expectativa. Você faz um curso como esse porque você quer ser especialista, porque você quer no futuro ser um especialista, ou por curiosidade, porque é um curso muito legal, para você tocar coisas que você normalmente não toca no dia a dia. Mas eu falo para todo mundo, como minhas turmas são pequenas, eu falo, qual é o seu objetivo?
Ah, não, eu trabalho numa perfumaria, eu quero me aprimorar. Então, como eles recebem, por exemplo, no curso de perfumaria, vai a olfateca, junto, que tem as 36 matérias-primas aqui dentro. Aqui tá faltando até 2 porque eu tirei mas tá aqui. Fala pra ele, gente, não é terminou o curso, põe a caixa do lado e post no Instagram. É cheirar todo dia. E é pegar os perfumes que você tem na loja e etc. E continuar o estudo. Eu cheiro todos os dias. Ah, Fábio, final de semana e viagem. Eu cheiro o perfume que tá comigo, se eu não tenho a matéria-prima. Mas todo dia eu tô cheirando alguma coisa. Muito legal. Eu tive uma... Eu aprendi muito nessa forma também, não com o seu curso, né, mas os cursos que eu fiz, e não tem realmente outro jeito. Mas assim, uma coisa é fato, tipo, tudo bem, você não vai virar um expert, mas você tem esse ponto inicial que você tem que passar, né? Sim. Tipo, isso é uma coisa que você pode, de repente, fazer e falar assim, nossa, agora eu conheço mais, quando for numa loja, quando for testar, vou conhecer a mim mesmo, do que eu gosto, posso, né, fazer extrapolações e tal, você pode parar por aí, né? E também, por outro lado, você não pode querer fazer um mega de um curso, né, porque já tem um monte de gente que me contata, né, e eu falo, não, peraí, vamos fazer um curso introdutório, tem o do FAP, de tal, né, então tem, assim, um tanto que as pessoas meçam as expectativas, eu acho que é maravilhoso, né, esses cursos são, nossa, e antes não existia, as pessoas, hoje elas não se lembram, muita gente é nova, geração nova, mas elas não sabem que isso não existia, né? Até 10 anos atrás, não tinha como, você não tinha acesso nem a material, né, em lotes mínimos que hoje você consegue, né? Não tinha kits, não tinha cursos, assim como o seu, né? Então hoje, nossa, tem essas... né, você tem essa opção de você ter um contato mais próximo, né? Exato. Mesmo que você não vire o expert, que antes não existia. Tipo, 10 anos atrás não tinha nada. Né? Simplesmente não existia. O acesso era quase inexistente. Era uma coisa só para quem estava na indústria. Se você não tivesse na indústria, você nunca ia ter acesso. Esse é o ponto. Nunca. Essa era a realidade. Não é que assim, eu tô só conectando aqui que eu vi que a bateria... Só conectei aqui que eu vi que a bateria tá baixa. Senão daqui a pouco o negócio cai. E eu entendo os dois lados, né? Porque você tem que trazer, eu acho que a gente tem que abrir, como você falou, e abrir com o básico primeiro. Primeiro porque o mundo da perfumaria, tem gente que chega pra mim e fala assim, eu quero ser perfumista, eu quero ser avaliador, eu quero não sei o que. Eu falo, gente, essa indústria é desse tamanhozinho. Você quer ser perfumista, quer ser avaliador? A carreira de um avaliador, quando você vira um avaliador olfativo, normalmente você passa 25, 30, 40 anos sendo avaliador olfativo. Porque assim, não é uma carreira que exige de você fisicamente. O perfumista, você vai até você querer se aposentar. Ainda tem perfumista de 70, 80 anos trabalhando. 80, 90 anos trabalhando. Então não tem mercado para tanta gente. Esse é o número 1. Número 2, se você quiser continuar, vai fazer o curso de introdução, vai fazer algo um pouquinho mais avançado, isso, aquilo, outro. Então, como é que você vai seguir? Vai procurar uma indústria que te aceite para te treinar. E é uma coisa que, gente, você vai começar com 20 anos de idade. Você não vai começar com 50. 50 anos de idade, as indústrias não vão querer te treinar para ser um perfumista, para com 55, 60 você começar a render e nem avaliador. Então você tem que começar bem cedo nessa carreira. Ou você vai fazer um curso lá fora que você pode fazer com qualquer idade, porque aí não tem problema. Você vai passar por uma prova, você vai fazer o seu curso, vai pagar, e tudo bem. Aí você resolveu aí o seu desejo. Mas não significa que você vai trabalhar nessa indústria, porque é uma indústria bem limitada em número de vagas. É verdade. A ironia é que é uma indústria gigante, mas as pessoas que trabalham nela são poucas, né? Porque é um trabalho muito preciosista, muito especializado, muito raro, muito, né, secreto, muito, né, a qualificação é muito específica, né? Então realmente são poucas pessoas que realmente podem falar com propriedade. Assim, falando do que você está falando, uma coisa que eu fiz, né?
quando eu lancei o livro, porque eu tinha lançado os outros livros, e daí eu fiquei pensando, mas tem gente que, tudo bem, eles gostam de ler a parte histórica, eles leem resenhas de perfumes que eles conhecem e tal, mas daí esbarra naquela coisa da descrição, né? Eu já passei por isso, várias pessoas já passaram por isso, né? De ler uma resenha e falar, mas do que esse cara tá falando? O que é âmbar? O que não sei o que e tal? E daí eu montei aqueles kits lá com uns frasquinhos, né? Com os acordes, pelo menos, porque daí quando as pessoas veem as hashtags e tá escrito lá na resenha, né? Na resenha tá escrito assim, Fougère, né? Daí, você nunca vai numa loja, um cliente vai falar, eu adoro Fougère. Ou a vendedora vai falar assim, olha, você gosta de Fougère? Olha, tem uns Fougères maravilhosos aqui. Só que eu tenho que escrever no livro que o perfume é um Fougère, né? Então, ou eu conto com o conhecimento das pessoas, ou eu ofereço um kit para as pessoas provarem uma amostrinha do que é um acorde Fougère, né? Então é uma coisa que a gente tenta sabe, por todas as formas, facilitar, né, o conhecimento, porque é um assunto apaixonante também, né? E, bom, a gente precisa encerrar, que já está dando 1 hora. Você teria alguma mensagem, alguma coisa que você gostaria de contribuir com o público que está assistindo? Para mim é assim, o olfato é um sentido mais importante da nossa vida e é um dos que a gente menos presta atenção. Então eu já vi algumas pessoas comentando algumas coisas aqui, é mais difícil quando eu estou no interior, é mais difícil quando eu estou longe, é mais difícil isso, é mais difícil aquilo. Gente, nosso dia a dia, cheira um café torrado, um café passando, cheira um alecrim que você acaba de tirar ali do ramo e você vai usar, cheira as coisas que estão ao seu redor, começa cheirando e prestando atenção em tudo que está ao seu redor. Porque se não dá para fazer um curso, porque ou você está longe, ou você não tem condições financeiras, ou isso ou aquilo, você tem cheiros ao seu redor. Presta atenção nesses cheiros. Presta atenção no cheiro da sua casa, do seu jardim, da casa de algum parente, do que for. Então, assim, o seu contato com o cheiro é muito importante. E do mesmo jeito que a gente para ouvir uma música legal, às vezes você fala, eu quero ouvir essa música com calma, tal. Trate os cheiros desse jeito. Trate o cheiro de uma comida, o cheiro de um perfume, o cheiro de uma matéria-prima, o cheiro do que for, de uma forma que te toque, que você preste atenção nele. Porque o olfato é o instinto da sobrevivência. Então, dê bastante atenção para ele. E quer fazer algo diferente? Pensa em qualquer ação de perfumaria. Porque a hora que você cheira, você é transportado, você viaja no lugar que você estiver sentado. Então, acho que é isso que eu quero falar. Muito legal a mensagem. Então, para mais informações, você tem o site que é fabionavarro.com.br, né? Ali tem todas as informações do seu trabalho que você oferece, dos kits, das masterclasses do Olfatec e tudo mais. Então, o pessoal pode ir lá e conferir, muito legal. Então, mais uma vez, eu agradeço você aí por nos conceder aí 1 hora do seu tempo num domingo. E eu acho que, né, elucidou bastante dúvida para muita gente, a gente pôde te conhecer melhor, é sempre bom conhecer pessoas, né, que trabalham com aquilo que a gente gosta, né, que tem a paixão em comum que é perfume. Então, muito obrigado, Fábio, e a gente se vê por aí. Obrigado a todos que assistiram. Eu que agradeço o convite, obrigado pelo carinho, viu? Gratidão. Muito obrigado. Tchau, tchau.